O que é a cartografia? O que é a alfabetização e o letramento cartográfico? Qual a importância de, desde os anos iniciais, principiar esta alfabetização e letramento cartográfico? Estas perguntas, sem dúvidas, já passaram pela cabeça de todo futuro professor, ao pensar em como planejaria uma aula de geografia para os anos iniciais da educação. E por isso, este foi o tema escolhido para protagonizar esta discussão. Ao falarmos de cartografia, podemos entendê-la como uma ciência que, por meio do estudo, análise e confecção de mapas, cartas, entre outros produtos, é usada para a construção do espaço geográfico. Mas, então podemos definir a cartografia somente como uma ciência? A resposta é não. A cartografia é uma linguagem onde representamos fenômenos terrestres, sejam eles físicos, humanos ou de interações. Ou seja, ela não é apenas pegar e ver um mapa, não é sobre memorizar lugares e decorar nomes e dados. Esta concepção vem de uma tendência muito tradicional da geografia e que não se encaixa mais na visão que se tem da cartografia. A cartografia hoje é uma forma de representação do espaço que vivemos e vai muito além do memorizar e reproduzir. Agora que entendemos o que é cartografia, entramos na parte de alfabetização e letramento cartográfico. Quando se fala em alfabetização, em letramento, precisamos entender o que são estes processos. Citando Magda Soares, em 2007, o letramento pode se conceituar na ideia que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, ou para um grupo social ou para um indivíduo. Ao entendermos este processo, podemos entender que, como no letramento comum, no letramento cartográfico, a função principal não é somente ler e decodificar, e sim ler, conhecer, entender, refletir e pensar sobre as informações que foram trazidas até nós. Agora, a alfabetização cartográfica nada mais é que a apreensão dos símbolos que representam o alfabeto cartográfico. Este que é composto de símbolos, figuras geométricas, formas, signos, cores, linhas, áreas e projeções. Mas assim como no letramento cartográfico, não podemos somente decorar estes símbolos, devemos sim dar significado a eles, fazer representações, análises e críticas sobre o espaço em que se está inserido. Ou seja, a alfabetização cartográfica é a compreensão sobre o espaço, por exemplo, em como se localizar, como se deslocar, mas também é a análise, é a crítica, é pensar sobre as modificações do espaço em que estamos inseridos, entre outros resultados que se deve obter a partir da alfabetização. Mas quando devemos letrar e alfabetizar as crianças? É necessário levarmos em conta o desenvolvimento da pessoa para se iniciar a alfabetização cartográfica. A criança, desde quando bebê, começa a desenvolver a inteligência espacial, que é, citando Antunes em 2006, a capacidade de relacionar o espaço próprio com o espaço que nos envolve, percebendo e administrando distâncias, pontos de referência e localizando-se geograficamente, bem como se revelando a capacidade em perceber diferentes objetos, eventualmente transformando-os ou combinando-os em novas posições. Ou seja, desde muito pequenos, nós engatinhamos, andamos e buscamos descobrir, conhecer e entender o lugar em que estamos inseridos. Por isso, podemos entender que desde a educação infantil, podemos desenvolver essa alfabetização cartográfica, evoluindo até os últimos anos do ensino médio. O que nos leva a entender que a importância de se principiar esta alfabetização desde os anos iniciais é que a progressão deste conhecimento será feita de forma gradativa durante os anos e não de maneira jogada e sem uma análise educacional. Podemos finalizar essa discussão citando então em como achamos que essa alfabetização e letramento se dá somente a partir de certo momento educacional. Porém, ao analisarmos todos os contextos em que vivemos, a alfabetização e letramento cartográfico estão inseridos em nosso cotidiano em todo o momento e durante toda a nossa vida. Nós, como indivíduos, estamos sempre explorando, descobrindo, modificando e criando características do espaço em que vivemos. E estamos sempre representando espaços de formas variadas.
Alfabetizar e letrar cartograficamente não é ensinar o aluno a ser um cartógrafo, e sim trazer formas de pensar, agir e representar o espaço em que estamos inseridos.